Livro de Gênesis, do Gênesis capítulo de número 21, a partir do verso de número 8, diz assim: E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora essa serva o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Versículo de número 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e o odre de água e o deu a Agar. Pondo-lhe sobre os ombros, também lhe deu o menino, despediu e pediu para que ela se fosse andando errante pelo deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque lhe darei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber o moço. E era Deus com o moço, e cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Tornou na verdade uma serva, né, do Egito, uma senhora do Egito, algumas traduções. Amém? Que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações através da sua palavra. Meus amados, nós sabemos bem a respeito da história de Abraão e Agar. Sabemos que Agar era uma escrava, por muitos conhecida, uma sumita. Ela veio possivelmente comprada por Abraão no Egito, no momento em que ele saiu da cidade dos seus pais em Ur dos Caldeus, em direção a uma terra onde ele não saberia, onde estabeleceria o seu governo, onde estabeleceria a sua moradia e a sua residência. Ele saiu debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma direção dos céus, dizendo: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra em que eu te mostrarei, vai para uma terra em que eu te revelarei. Nessa terra você vai viver abundância, nessa terra você vai viver prosperidade, nessa terra você vai ser considerado um homem de posses. Nessa terra eu te farei pai de multidões, nessa terra te darei a herança necessária para que você possa viver a bênção que eu tenho separado para você. E debaixo dessa palavra, Abraão saiu da terra dos seus pais e foi em direção à terra da promessa, foi em direção à terra da direção em que Deus havia lhe dado, até que os comandos dos céus vieram no meio da sua trajetória. Mas eu não quero me atentar nem sobre a vida de Abraão, nem sobre a vida de Sara, mas atentarmos a esse capítulo 21 que nos fala sobre a vida de Agar. Nos diz a história que, portanto, um dia Sara, ela se deparou com Agar e falou: olha, essa mulher, ela pode deixar de ser simplesmente uma escrava, ela pode ser também a esposa do meu marido, ela pode cumprir a promessa, como se Deus necessitasse de algum mecanismo, alguma forma para que a promessa dele se cumprisse, para que o projeto dele viesse ativo. E uma das coisas que nós sabemos e temos convicção é de que
Deus não precisa de manipulações humanas para cumprir o seu projeto, para cumprir a sua estratégia, para cumprir a sua função. Quando Ele fala, Ele é poderoso para cumprir. Se Ele deu a promessa liberada, pode ter certeza que ela caindo numa terra fértil, ela fazendo a frutificação nessa terra fértil, ela vai gerar 30, 60 e a 100 por um, e a promessa se cumpre, independente do que nós façamos, independente do que pensamos, ou independente do que imaginamos. É a primeira coisa que nós temos de trazer à memória. Se Deus te fez uma promessa, não se preocupe, Ele é fiel para cumprir a sua promessa, Ele é fiel para manter-se ainda até o final. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele cumprirá. Isso é inegável, isso é inegociável. Uma das coisas que nos faz no cotidiano da vida cristã, no dia a dia do cristianismo, quanto mais tempo nós passamos andando com Deus e não vemos as realizações dos milagres, é nos esquecermos daquilo que Deus nos prometeu. Fala se não é verdade. A coisa nos faz nos afastarmos, os problemas nos fazem esquecermos de que Deus fez uma promessa sobre nós. Quantos têm uma promessa de Deus aqui? Quantos receberam uma palavra de Deus, uma promessa diretiva de Deus? Se Deus te fez uma promessa, tenha convicção que essa promessa, ela caindo numa terra fértil, ela sendo regada pela fé, ela permanecerá viva e um dia se cumprirá. O que faz a promessa de Deus não se cumprir na nossa vida é não regarmos em fé, não regarmos em autoridade de oração, não regarmos no altar de Deus. A partir do momento que nós rejeitamos a bênção de Deus, ela foge de nós. A Bíblia nos diz isso. Amando a maldição, ela vem sobre você. Rejeitando a bênção, ela se apartará de ti. Todas as vezes que nós rejeitamos a promessa de Deus, ou por meio do esquecimento, ou por meio da dúvida, ou por meio da ausência da nossa fé, a promessa de Deus, ela se torna esquecida. Então, se ela se torna esquecida para nós não temos convicção e nenhum motivo pelo qual vivemos debaixo desse propósito. Porque o que nos impulsiona no propósito de Deus, o que nos impulsiona na promessa de Deus, é todos os dias crermos e consultarmos a Deus. O Senhor me fez a promessa, eu creio que eu viverei ela. O Senhor me fez uma promessa, eu creio que viverei ela. O que aqui Abraão teve, mesmo mediante a todas as circunstâncias, foi permanecer firme, crendo que a promessa de Deus viria, mesmo a Sara não entendendo. Para você ter uma noção do que estava acontecendo, Abraão, quando teve Ismael, ele já estava há 10 anos andando pelo deserto. A gente lê a Bíblia, acha que foi de um dia para o outro. Saiu de Ur, no dia do outro, ele foi, passeou, atravessou aqui no meio do deserto, chegou ali já onde Deus já tinha lhe prometido, já tinha tido seu filho. Imagina, Deus tinha feito uma promessa para ele lá em Ur. Depois de 10 anos, ele teve Ismael. E aí, quando ele teve Ismael, 10 anos depois, ainda não tinha tido Isaac, que nos diz alguns historiadores que a diferença entre Isaac e Ismael era uma média de 5 a 8 anos de idade, de diferença de um para outro. Então, mesmo para ter Isaac, ele ainda depois de Ismael, teve por mais quase 8 anos depois, para o nascimento de Isaac. E aqui aquela mulher, depois de ter vivido tudo isso, nos conta nesse momento da história que Isaac e Ismael já haviam nascido. E um menino, coisa de adolescente, um outro brincava, zombando, tirando sarro um do outro, brincando, e isso mexeu com Sara, a ponto de que Sara procurasse Abraão e falasse: Abraão, não quero mais Agar aqui, despede essa mulher, despede esse menino, eu não quero mais eles dentro da casa, até porque o meu filho é o filho da promessa, o meu filho é o filho da bênção, o meu filho é o herdeiro de tudo, ele não vai compartilhar com nada e nem com ninguém. Mas Deus havia dado uma palavra para Abraão, falando: olha, por conta de Ismael, Ismael também viverá a bênção, Ismael também será abençoado, farei de Ismael também uma bênção por onde ele for, porque a bênção não estava sobre Ismael, a bênção não estava sobre Isaac, a bênção não estava sobre Sara, mas a bênção estava sobre Abraão. A herança era de Abraão, o filho era de Abraão, e Abraão teria, tanto por fato de lei, quanto em concedência do próprio Código de Hammurabi,
ele tinha a responsabilidade de cuidar de Sara e de seus filhos. Dizia-se que o homem poderia ter outras mulheres, e se tivesse outros filhos, mesmo tendo outros filhos, não sendo filho com a sua esposa principal, ele deveria cuidá-lo desses filhos, e ele faria parte da sua herança. E por essa razão, imagina, por quase 5 a 6, e quem sabe 8 anos, essa criança dentro da casa de Sara. Quantas alegrias essa criança não trouxe? Quantas esperanças essa criança não trouxe para Sara? Quantas alegrias não trouxe para Abraão, que já estava com 85 anos para 86 anos de idade, na sua velhice, tendo filho, achando que esse era o filho da bênção, esse era o filho da promessa. E algumas crises permearam quando aquela mulher foi expulsa da casa de Abraão por Sara. A primeira crise que eu vejo que Agar sofreu foi a crise da rejeição. Ela pensando consigo mesma: olha, me descartaram. Enquanto eu estava aqui como escrava, como concubina, eu prestava. Enquanto eu tive os filhos para ele, então eu era boa, eu era uma mulher de valor. Agora eu não tenho motivo algum, não tenho mais valor nenhum. A crise da rejeição atingiu a vida de Agar. A crise da ingratidão bateu na porta de Agar. Quantas alegrias Ismael não tinha dado para aquela casa? Quantas alegrias aquele menino não tinha dado naquele momento para Abraão e para Sara? Mas a ingratidão entrou, e olha que a ingratidão é o fruto mais amargo que alguém pode colher no relacionamento. Fala assim, na verdade. A ingratidão é o fruto mais amargo que você pode comer num relacionamento. Agar sofreu a crise da decepção. Quantos já não decepcionaram você? Você depositou todas as fichas, toda a sua confiança, tudo que você tinha, o seu ânimo, os seus recursos, mas te decepcionaram. E agora imagine essa mulher com a sua alma ferida, rejeitada, decepcionada, ferida nos seus sentimentos, na sua alma, errante pelo deserto de Beceba com um menino, com um bocado de pão e um odre de água, sem saber o que fazer, para onde ir, qual seria a sua ação, qual a rota ela tomaria da sua vida naquele momento. Ela sai perturbada na sua alma no meio do deserto, sabendo que a qualquer momento poderia a água acabar, o pão acabar. E aí era muito complicado, porque quando andamos sozinhos é uma coisa, mas quando temos uma criança é outra. Quando andamos sozinhos é uma coisa, mas quando temos um filho é diferente. Você pode ficar sem almoçar, mas você vê o seu filho sem ter o leite, é diferente. Bate na sua alma, mexe no seu íntimo, remove dentro de você. Eu quero que você tenha um panorama de como estava a vida de Agar naquele momento. A alma daquela mulher gritava intensamente, em razão da rejeição que ela tinha sofrido. Uma mulher que veio como escrava, e aqui o parâmetro que nós temos de escravidão no Ocidente é completamente diferente do que era a escravidão. Hoje nós temos um parâmetro de que a pessoa escrava, ela está ganhando pouco, ela tem nada. Imagina um escravo sem voz. O escravo não tinha voz, o escravo não tinha salário, o escravo era dono de alguém. O escravo não tinha poder da sua própria posse e propriedade, ela era sempre tinha que dar conta a alguém, sempre tinha de dar conta a algo. E aquela mulher sem voz, sem estrutura, sem visão para onde seguir, errante pelo deserto, ela parou e começou a chorar e clamou ao Senhor. Existem coisas, existem momentos na nossa vida
que a única coisa que podemos fazer é clamarmos ao Senhor. Existem situações que não adianta. Meu pastor pode correr para onde for, pode bater na porta que for, pode fazer o que quiser. Existem coisas que não existem saídas a não ser olharmos para os céus, a não ser olharmos para Deus. Agar chegou nesse momento tão crucial da sua vida, que ela falou: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Olha lá o clamor dela. Ela clamou e chorou. E o mais interessante de tudo isso, ela, depois de clamar, depois de chorar, Deus não ouviu o clamor e o choro dela, mas Deus ouviu o clamor do menino. Olha que interessante. Deus ouviu o clamor do menino. Deus sempre ouvirá a voz do menino. Sabe o que isso fala? Isso fala sobre um coração puro e sincero. Não floreie com Deus, mas se rasgue em sinceridade. É por isso que o salmista, no Salmos de número 24, diz: Senhor, quem subirá no seu monte, no seu alto monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A sinceridade do menino tocou e mexeu com o coração de Deus. Agar chorou, mas o que foi ouvido foi a voz do menino. Sabe por quê? Porque o menino era o choro da promessa. Deus ouve o choro da promessa. Deus não ouviu o choro de Agar, mas ouviu o choro do menino, porque o menino era a promessa. Por quê? Porque a palavra de bênção estava sobre o menino. Ele era a semente de Abraão. Ele era a semente de Abraão, e sobre a semente de Abraão viria a bênção da prosperidade. Sobre a semente de Abraão viria o cuidado do Senhor. Deus não ouviu o choro e o clamor da mulher, mas falou: não tem problema, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Fica despreocupado, porque eu já ouvi o choro do menino. Olha que profundo. Olha que tremendo. Deus ouviu o choro da promessa. Deus ouvirá o clamor da tua promessa. Deus ouvirá o clamor da tua promessa. Olha, eu estou debaixo de uma palavra profética nessa manhã, liberando sobre vocês que nos assistem e que estão aqui presentes. Deus ouvirá o clamor da tua promessa. Não se desespere. Deus, o que eu vou fazer? A porta está fechada, meus filhos estão desviados, as coisas estão complicadas dentro da minha casa, o meu ministério está paralisado. Não se preocupe, o seu clamor que vai gritar é a promessa que Deus te fez, e essa promessa permanece de pé. Então o que Deus ouvirá é o clamor da palavra liberada sobre você. Há uma palavra de Deus sobre nós. Há uma palavra de Deus sobre nós, Val. Há uma palavra liberada. É por isso que eu perguntei: quem tem uma promessa de Deus? Se você tem uma promessa, não se preocupe, porque mais cedo ou mais tarde a promessa vai clamar. Mais cedo ou mais tarde a promessa de Deus vai clamar. Segunda coisa que eu vejo aqui: não deixe que o deserto te faça perder o propósito. Aquela mulher chegou no meio do deserto, errante, sem saber para onde ia, sem saber o que faria. E o mais interessante é que o deserto para ela, em razão das suas crises momentâneas, cegaram-lhe o propósito. Cegaram-lhe o propósito. O deserto nunca foi o meio de Deus matar ninguém. Aprenda isso. Em todo o contexto bíblico. O deserto nunca foi o meio de Deus matar alguém. Mas sim a maneira de nos ajustar a vivermos sobre a sua total dependência. Entenda que o deserto que passamos
É um meio que Deus tem nos ensinado a crescermos. Aprende alguma coisa no meio do deserto. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando a todo instante. Ele está sinalizando a todos os momentos. Em todo momento Ele está dando sinais. Em todos os momentos Ele está nos ensinando. O que precisamos de ter é sensibilidade do Espírito para captarmos o que Ele está gestionando para esse tempo. Porque Deus move em estações. Deus move em tempos. Deus move de formas diferentes. E se nós não tivermos sensibilidade para captar o que Deus está nos ensinando, nós fazemos do deserto o lugar mais amargoso da nossa vida. Enquanto Deus está trazendo, Deus está ensinando, olha só para você ver, o povo murmurava, e foi o tempo em que o povo mais viveu milagre. No deserto Deus mandou codorniz, no deserto Deus abriu, fez rocha abrir, sair água. Pensa que coisa de louco, gente. No deserto Deus sustentava de noite, era um frio de rachar o coco. Deus mandava coluna de fumaça, imagina, de fogo, aquecendo o povo, uma coluna de fogo, imagina uma fogueira, a fogueira santa de Israel. Agora sei de onde tiraram isso. A fogueira santa protegia o povo, no calor, no frio, no dia, deserto, chega a 50 graus, escaldante, gente. Você vai para o Nordeste, às vezes eu gosto de ir para o Nordeste de férias, mas sofre com 35 graus, às vezes dá 40 graus, nós já está esmiolando, caçando sombra, correndo, botando algum negócio, se enfiando debaixo d'água. Imagina no deserto que não tinha água, imagina no deserto 50 graus na mamona, não tinha nenhum boné, não tinha um protetor solar, não tinha nada, mas o povo, sabe o que o povo tinha? Uma nuvem que protegia eles do calor incessante. Deus sempre se revela no meio do nosso deserto. Sabe qual é a questão? É como nós vemos Deus no meio do nosso deserto. Nós podemos ver Deus no meio do nosso deserto como um Deus de provisão, como um Deus de milagres, como um Deus de promessas, ou podemos ver o nosso Deus como um Deus carrasco, como um Deus maldoso, como um Deus ruim, como um Deus que quer nos matar. A realidade é como você vê Deus no meio do seu deserto. Terceiro segredo que eu vejo de Agar, e aqui eu já estou correndo, que eu estou quase terminando. Jesus, não deixe o que aconteceu aqui com Agar, olha, não deixe que o caos cegue você de ver um poço no deserto. Sabe o que aconteceu aqui? A Bíblia não nos fala que ela teve que cavar um poço. A Bíblia não fala que ela teve que construir um poço. A Bíblia não fala que ela teve que catar um menino e falar, ó, vai lá, vai cavucando com mão em mão e uma hora nós achamos água. Não tem isso, Val. Mas o mais interessante aqui, Thelma, é que Deus falou para a mulher, falou para Agar, se acalma, mulher. O anjo veio, o anjo do Senhor apareceu, olha lá o texto, o anjo do Senhor apareceu para Agar, e na hora que ela viu o anjo do Senhor, ela olhou e ela viu um poço no deserto. Um poço no deserto. Sabe o que os problemas fazem? Às vezes nos cegam de vermos a provisão que está na nossa frente, nos cega de vermos às vezes a promessa de Deus que está na nossa mão. Nós entramos em desespero, num desespero tão grande na nossa alma, que a gente cega, a gente fica perdido. Você já viu esse tipo de gente que fica assim? Perdido, cego, não sabe o que fazer, caça alguma coisa, está aqui, fulano, na sua frente. Eu tive esses dias, eu tive uma dessas aí em casa. Tive uma dessas, pensa, desesperado, não ri não, mas olha só, eu desesperado para achar o cortador de unha, pastor. Giovana, terrível. Eu fico atribulado, caçando um cortador de unha. Cadê? O cortador não está na gaveta. Michele, onde está esse cortador? O cortador não está. Está na sua bolsa, não está. Está debaixo da cama, não está. Você procura lugar até onde não deveria procurar. Está caçando o quê aí dentro da privada? Estou vendo se acha aqui dentro, se perdeu aqui o negócio. É uma loucura.
Mas estava desesperado. Sabe que eu fui lá no mercado, fui desesperado no mercado. Falei, eu preciso de cortar minha unha, eu tenho que cortar hoje. Eu fui, atravessei no mercado, paguei R$5. R$5 num cortador de unha desse tamanho, Giovanni. Cheguei em casa, tá aqui o cortador de unha. Quando eu cheguei do lado da minha cama, na minha foto, do lado da minha foto, quem é que estava lá? Quem é que estava lá, igreja? O miserável do cortador estava lá. Eu não acredito. Ele estava na minha cara e eu não vi. Por quê? Porque o desespero nos cega de vermos o propósito. É por isso que nós precisamos de acalmarmos a nossa alma em Deus, para vermos o poço no meio do deserto. O poço você não vai precisar de cavar, não vai precisar de construir, não vai precisar de furar. Só acalma a sua alma, porque os seus olhos se abrirão e você vai ver a provisão na sua frente. Aleluia! O lugar onde você vai achar, Senhor, mas está tão desesperador, eu não vou conseguir, não vai acontecer. Calma. Está aí na sua frente. Tenha paz. A paz é o árbitro das nossas emoções. A paz nos leva a entendermos o propósito de Deus. Às vezes a provisão está na sua frente, mas falta sensibilidade espiritual para que você possa ver, para que você possa compreender, para que o poço possa gerar água. E finalizo aqui, no lugar de onde Agar e Ismael achou que seria o seu fim, foi o lugar da provisão de Deus, foi o lugar do recomeço de Deus. No deserto onde ela achou que nada teria mais saída, onde ela não teria mais escape, onde não teria mais a oportunidade de crescimento da sua vida, foi no deserto que Deus honrou Agar. No versículo 20 e 21 diz: e era Deus com o moço. E era Deus com o moço. Você quer coisa melhor do que isso? Quando nós andamos com Deus, até no meio do deserto Ele nos faz prosperar. Quando andamos com Deus, até no meio da crise Ele nos faz vivermos em abundância. Até essa semana passada eu estava conversando com o Isaías, ele contou um testemunho que eu estava lembrando aqui, eu vou até contar isso daí. Isaías contando, ele é gente boa. Isaías falou, pastor, tinha um apartamento tal, e estava assim, todo quebrado lá em Santos, precisava de alugar, tinha que alugar ele, estava gerando custo, não tinha como, o que eu vou fazer? Aí me ligou o zelador, né, que ligou lá para você, falou, Isaías, tem um rapaz aqui que quer alugar para você, quer alugar, quer? Ele foi, alugou, reformou e está morando pagando ainda, não é verdade? Deus é bom. Sabe por quê? Porque Deus é com Isaías. Quando Deus é conosco, rapaz, até no lugar que você acha que é impossível acontecer milagre, acontece. Até onde você acha que nada vai acontecer, que olha, está perdido, esse lugar é lugar de caos, esse lugar é deserto, que esse lugar você vai passar sede, você vai passar fome, você vai morrer com esse menino. Deus fala, o quê? Está vendo nada disso. Eu sou contigo. Se eu sou contigo, não tem problema. Aonde está no deserto, o deserto vai florescer. Aonde está complicado, o milagre acontece. E aqui o menino viveu a bênção de Deus. Deus era com ele. Ele cresceu, habitou no deserto, foi flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe se tornou mulher da terra do Egito. Ou seja, a sua posteridade tomou possessão daquilo que Deus havia liberado sobre ele. Guarde essa palavra. A crise não é para te matar, mas é para te levar ao propósito de Deus. Se levante em autoridade, se levante em ousadia, entenda o propósito de Deus.
Se levante para atender o seu chamado. Se levante para atender aquilo que Deus está. Deus falou comigo muito forte, principalmente se você pegou, quem acompanhou o culto de quarta-feira, Deus falou muito forte no nosso coração sobre essa palavra, de que Deus está nos levantando para um novo projeto. Deus está levantando-nos para um propósito da sua glória. O que precisamos é correspondê-lo em sensibilidade. Mesmo no meio do deserto, se nós intentarmos e atentarmos àquilo que Deus está sinalizando, o tempo da crise não é tempo de parar, mas é tempo de nos levantarmos em ousadia. Deus está restabelecendo ministérios, chamados. Talvez Deus te chamou para cuidar de vidas, talvez Deus te chamou para poder apacentar, talvez Deus te chamou para ser um profeta nessa geração. Não deixe que o deserto paralise o seu propósito. Não deixe que o deserto pare a promessa que Deus liberou sobre você. Se coloque de pé, eu quero orar por você.